Então vamos lá, já passaram aí os 5 minutos de tolerância. Vamos começar mais uma webinar, mais um momento muito especial de termos mais informações, conhecimentos nesse dia tão especial com essa pessoa tão especial. Para quem não me conhece, meu nome é Rosana Reis. Eu estou gerente pedagógica do Sistema Etapa Público, mas sou professora. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, graduado em Educação Musical pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em psicomotricidade, educação e aprendizagem, mestrando em Educação pela Universidade Federal de Rosário, na Argentina, professor da pós-graduação na Faculdade Paulista, consultor educacional em grandes empresas e municípios. Ele tem um projeto de extensão na FAI, de modelagem de conceitos terapêuticos nas danças de roda, circular e sênior. Professor de musicalização na PAI, aula de reorganização neurológica por meio da música. Autor de vários livros e da coleção Folcloreando, produtor e arranjador do CD Sonhos, gravado em 2011 pelos alunos da APAI de Valparaíso. E hoje eu estou falando do nosso querido amigo, professor Carlos Cruz. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço vocês. Assim, estar aqui essa tarde, poder bater um papo com os professores, com vocês, matar um pouco essa saudade, né? E espero assim que a gente tenha uma tarde muito agradável, muito proveitosa, de muita contemplação de coisas boas que a gente vai falar aqui hoje, de muita seriedade, mas também de muita leveza. Essa é a grande proposta para hoje. Com certeza. E sinta-se abraçado. E não é o abraço de quermesse, não, tá? É o abraço forte mesmo. Então, agora, a palavra é sua. Obrigado. Quero agradecer a todos os professores, todos vocês que estão aqui participando, né? Para que a gente tenha aí um momento muito, muito especial mesmo. E eu quero começar fazendo uma pequena homenagem a todos vocês. Eu sei de tudo que nós estamos vivendo, de todas as angústias, de todos os temores, de todos os medos. Então eu quero começar a nossa formação hoje fazendo uma homenagem a todos vocês, professores, a todos vocês que estão participando aqui. Não só uma homenagem, mas uma declaração a todos vocês, tá? Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior no mundo. Como é grande o meu amor por você. Agora sim, boa tarde, que alegria estar aqui com vocês, né? Quero começar dizendo que coisas boas estão acontecendo a todo momento, né?
estar aqui, vocês aí, e falar sobre a inteligência emocional, sobre a alfabetização emocional, é um contexto muito interessante para todos nós, porque nós vivemos rodeados de ciladas, de pequenas armadilhas que a gente nem percebe. E às vezes a gente se esquece que as coisas boas estão acontecendo a todo momento. Eu fico muito triste quando alguém diz para mim assim: esse ano está perdido, esse ano já foi. Não, esse ano não está perdido. Quantas aprendizagens nós vamos tirar desse ano? Quantas situações, quantas soluções, quantas reaprendizagens, quantos desafios foram colocados diante de você e quantas vezes você achou que não ia conseguir e conseguiu. Então, quando a gente fala dessa alfabetização emocional, dessa inteligência emocional, nós estamos falando de habilidades que todos nós temos, ou que podemos aprender, né? A grande maravilha da gente estudar, da gente conhecer um pouquinho da inteligência emocional, é que todos os estudiosos, todos os pesquisadores, eles são unânimes num ponto, que todos somos capazes de aprender, de praticar e de ensinar. Todos nós temos habilidades emocionais e podemos aprendê-las. E a partir do momento que a gente aprende, que a gente conhece, a gente é desafiado a praticar. E quando a gente pratica, a gente ensina. Não dá para ensinar sem a vivência. Não dá para ensinar sem experimentar. O ensino sem o experimento, ele não tem sabor, ele é sonso. Então nós precisamos, a partir de agora, e essa é a minha proposta com vocês nessa tarde, infelizmente, a gente não vai conseguir se aprofundar nas questões mais técnicas por conta do tempo, mas eu acho que nós vamos fazer uma reflexão muito gostosa nessa tarde. Eu convido vocês a entrar comigo nessa reflexão. Então, gravem esses 3 aspectos. Todos somos capazes de aprender, de praticar e, principalmente, de ensinar. Eu escolhi, de todos os âmbitos que a gente poderia estar trabalhando, 2 aspectos. O primeiro, do autoconhecimento. Esse tem nos sabotado bastante nesse período que nós estamos vivendo. E o segundo, o profissional. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de todos os desafios que a gente está encarando, uma pergunta ela vem à tona: o que nós estamos fazendo? Quais os caminhos que nós estamos buscando? Como você está lidando com isso? Quais as soluções que você tem buscado? Nesse processo, eu queria que a gente pensasse numa seguinte frase: tudo aquilo que nós damos atenção tende a crescer. Aquilo que eu dou atenção cresce. Tudo aquilo em que eu coloco as minhas energias, ele se torna grande. Seja isso bom ou seja isso ruim. E aqui eu faço a primeira reflexão com vocês. Onde está a nossa atenção? Onde nós estamos focando? O que tem se tornado grande diante de nós? Quais são as barreiras ou quais são as pontes que nós estamos construindo a partir da nossa atenção? Você está construindo mais pontes ou mais muros ou barreiras? Esse primeiro aspecto, ele é muito interessante porque se a gente constrói uma barreira e a gente dá atenção para aquilo, quanto mais atenção a gente dá, maior aquilo se torna e menor a gente se sente. Agora, se você consegue construir pontes em meio a tudo isso, e você consegue dar atenção a isso, quanto mais atenção você dá, maior, mais firme se torna essa ponte. E esse é o nosso grande desafio. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que não faz a gente feliz. Eu tenho atendido alguns municípios nesse período, e eu percebo que muitas coisas que a gente faz, elas estão no automático. A gente não parou para ter uma percepção se aquilo tem feito para nós bem ou não, se aquilo está trazendo para a nossa vida alegria ou não. A gente simplesmente faz. A Rosana deu um exemplo muito bacana no começo, na questão dos preenchimentos, dos relatórios, das inscrições, das fichas para os certificados. E é muito interessante porque se a gente não tomar cuidado, a gente sempre faz tudo correndo, porque a gente sempre está com pressa. E quando a gente faz tudo correndo, a gente não percebe, a gente não vive o momento. Talvez você já tenha se acostumado com muitas coisas que são barreiras na sua vida e você não tenha percebido ainda, porque elas estão aí automáticas. Eu vou trazer algumas dicas, alguns muros que a gente pode estar construindo e que talvez a gente não tenha nem percebido. Então, cuidado, a gente não pode se acostumar com aquilo que não nos faz bem. A gente precisa construir pontes, é hora de construir pontes, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu já trabalhei, né? Eu sempre cito o Alvin Toffler, que ele diz: agora é a hora de reaprender, agora é a hora de desaprender,
Agora é hora de aprender novamente de um jeito diferente. Então, olhar para aquilo que não te faz feliz, conhecer quais são os fatores que estão te pedindo de viver plenamente esse momento. É evidente que é um momento muito tenso, mas ele não pode te aprisionar, ele não pode me aprisionar, porque senão a gente não caminha. E se a gente não caminha, a gente não constrói. E aqui entra um fator fundamental, que são as nossas escolhas. A partir do momento que eu consigo detectar se eu estou construindo pontes ou estou construindo muros, barreiras, eu consigo saber que boa parte das coisas que estão acontecendo na minha vida, elas estão ligadas às minhas decisões. Não basta só reclamar. Boa parte do que está acontecendo com a gente estão fundamentadas nas decisões que a gente toma, naquilo que a gente constrói a partir das nossas decisões. E a gente precisa estar atento a tudo isso. Quais são as decisões que a gente tem tomado? De que forma a gente tem se alimentado? Por qual caminho as tuas escolhas estão te levando? De que forma você alimenta essas escolhas? Tem uma historinha que ela é bem antiga, mas eu sempre gosto de citar ela, que uma vez um sábio foi perguntado por que a gente ao mesmo tempo faz coisas boas e coisas ruins? Por que às vezes a gente tem boas ações? Por que a gente às vezes tem raiva? Por que às vezes a gente... Por que a gente vive essa dualidade? E ele respondeu que a gente tem dois leões dentro da gente. Um leão que é bonzinho e um leão que é ruim. E aí perguntaram para ele, mas qual é o mais forte? E ele respondeu, o mais forte é aquele que você alimenta mais. Lembra que nós comentamos lá no comecinho? Aquilo que eu dou atenção tende a crescer, é isso que acontece. Qual dos dois leões a gente tem alimentado mais? O que a gente tem semeado mais? Por qual caminho nós estamos escolhendo andar? Quem somos nós nessa história, né? E aí aqui entra o nosso primeiro alerta do que está acontecendo com boa parte da sociedade e consequentemente com nós também, né? Eu acho muito bonito quando as pessoas falam do novo. Ah, vamos viver o novo. Quando tudo isso acabar, o novo virá. Nós vamos ter uma sociedade mais humana. Eu só acredito no novo a partir de novas pessoas. Eu só vou construir o novo quando eu me permitir viver o novo. Não tem uma mágica. E aí a gente precisa tomar cuidado com as armadilhas. Nós estamos vivendo aqui uma grande tendência ao individualismo, não é? Ele se torna cada dia mais presente, a competição está cada vez maior, as relações estão se deteriorando, o isolamento social se torna cada vez mais presente, mesmo antes da pandemia. O que nós vamos fazer com a nossa vida comunitária? Eu acho muito bacana que a gente fala assim, nossa, eu estou com uma saudade da escola, eu estou com uma saudade dos meus colegas, eu estou com uma saudade dos professores, eu estou com uma saudade dos meus alunos. 2 semanas na sala de aula a gente fala, nossa, não aguento mais o fulano, não aguento mais o cicrano. Nossa, o Joãozinho voltou, ele voltou, ele está aí na sua sala novamente. Porque se eu não ter uma proposta de me tornar uma nova pessoa a partir do autoconhecimento, a partir desse entendimento para que eu possa construir em mim, essa alfabetização emocional, as coisas não vão mudar. Porque sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso começar a pensar diferente. E estar em casa, talvez para nós seja uma grande prova disso. Tem gente que já está pedindo família nova, porque já não está aguentando mais brigar com a sua. E pensa que há 4 meses atrás você dizia que você não conseguia ficar com a sua família. Então a equação ela não fecha se eu não me transformo. Se eu não mudo, eu não consigo mudar a equação. Eu não consigo me transformar. Se eu não me permito esse autoconhecimento, eu ainda vou viver uma dessas duas situações que vocês estão vendo aí, ó. Quem é você nessa imagem? Tem gente que vai falar assim, eu sou um pouquinho de um e um pouquinho de outro. Vamos partir do princípio que você é único, não tem ninguém igual a você. E você ouviu isso quando era criança, não é? Quando a sua mãe disse para você assim, não, você não é todo mundo. Essa semana vivi uma experiência dessa em casa, e a minha esposa disse para minha filha, você não é todo mundo. E ela falou, nossa, como eu queria falar isso. Eu só tinha ouvido isso até então. E aí eu quero perguntar para você se realmente você não é todo mundo. Olha só, vamos ver como a maioria das pessoas pensam. 5% das pessoas buscam soluções e resultados. E 95% das pessoas buscam culpados, explicações, justificativas, razões para se queixar, é porque o outro, é por conta do sol, é por conta do calor, é por conta do frio. Será que, de fato, nós não somos todo mundo?
Então comece a refletir um pouquinho sobre isso. Será que de fato nós não somos todo mundo? Será que de fato eu estou fazendo parte desses 5% que está buscando soluções, que busca resultados, que busca o autoconhecimento, que busca o aperfeiçoamento diário, que se policia nas suas ações? Nós não somos automáticos, nós não somos mecanizados. E a gente precisa tomar cuidado para que isso não se desenvolva em cada um de nós. Eu disse para vocês que aquele que a gente alimenta mais, né, ele se torna um pouco mais forte. Então, do que você tem se alimentado? E é claro que essa imagem aqui ela é meramente ilustrativa, né? Apesar que fazendo uma formação com alguns nutricionistas, eles me disseram que houve um aumento de 50% de consumo de alimentos não saudáveis nas residências, né? Então, do que você está alimentando? Como você se alimenta? Eu escolhi aqui apenas 3 aspectos para a gente discutir esse primeiro ponto da questão do autoconhecimento, que eu acho que ele é muito comum para todos nós. O primeiro, as redes sociais. O segundo, a televisão. E o terceiro, a vida social, a opinião dos outros em relação a você. Eu te pergunto aí, pensa um pouquinho, o quanto isso tem alimentado as suas ações? O quanto isso tem alimentado a sua vida? O quanto isso tem feito você se acostumar com aquilo que não te faz feliz? Pensa um pouquinho. Se esses são alimentos que nós estamos ingerindo. Vamos falar rapidinho de cada um deles para a gente entender. Redes sociais. Gente, eu chamo a rede social de terra do nunca, né? Lá ninguém fica velho, todo mundo só come coisa gostosa, todo mundo viaja, todo mundo toma vinho, todo mundo acorda às 5 da manhã para fazer uma caminhada, uma meditação. É a terra do nunca. É um lugar incrível que tem aprisionado muitos de nós. Você olha para a rede social e se pergunta assim: será que eu sou o único que tem problema? E quando você pensa assim, você começa a se comparar. E, queridos, a comparação ela é nunca boa. Ela nunca é boa. A comparação ela é cruel, porque você é único. Você tem habilidades, você tem inteligências que são diferentes da minha, mas que são tão bonitas quantas. E a gente precisa entender isso. Eu vivi algumas experiências com a rede social. Aqui em casa, a gente tem uma dificuldade muito grande de que algo floresça. Eu acho que até as flores de plástico murcham aqui em casa. Mas, enfim, esse tempo que eu fiquei em casa, eu virei faxineira, eu virei jardineira, né? Então eu estou ganhei outras atribuições e construí outras habilidades. E eis que um belo dia, uma das nossas orquídeas floresce. E minha esposa tirou uma orquídea, tá? Uma orquídea. Floresceu, várias florezinhas. Minha esposa tirou fotos assim. Ela quase fez um book de vários ângulos das orquídeas. E aí um dia, no trabalho dela, alguém perguntou assim para ela: nossa, que lindo o seu orquidário. Eu vi as suas flores, elas são lindas. É uma única flor. Percebe como a gente constrói? O vizinho está reformando a areia, tem um monte de terra lá, ele joga o chinelo dele, tira uma foto daquele monte de areia lá e coloca assim: partiu praia. Vida boa é na praia. E você sofre com isso. Tem gente que sofre. Tem gente que faz as contas. Fala assim: nossa, mas como que ele viaja? De onde que vem o dinheiro dele? Será que ele está roubando? E a gente começa a sofrer, a gente começa a se comparar. E aí, gente, cuidado, que a gente começa a se sentir insignificante. A gente começa a olhar para a gente como um fracassado, porque parece que as coisas só funcionam com os outros. Parece que só você está lutando para pagar suas contas. Parece que só você está com uma parcela atrasada. Então, cuidado. Cuidado com os influenciadores tóxicos. Fulana tira uma foto com bolsa de 6 mil reais, 30 mil reais, e você sofre com isso. Então, o primeiro aspecto, para a gente entender um pouco de quais são as armadilhas, para a gente desenvolver essa alfabetização emocional, para a gente entender um pouquinho o quanto nós somos capazes, o quanto nós somos maravilhosos, é prestar atenção nessas ciladas. Então, a primeira cilada, nós estamos falando aqui
das redes sociais. Então, cuidado, tá? Cuidado. O segundo ponto, a TV. Eu acho o máximo. A gente compra uma TV a cabo, coloca lá 300 canais e você não assiste nenhum. Aí você fica assim, ó, vai com o controle, chega lá no final, você volta com o controle e você fala assim, nossa, não está passando nada de legal. E aí você vê uma propaganda num canal que você não tem, você fala, nossa, eu preciso assinar esse canal. Eu queria assistir aquilo ali. E todo esse imediatismo, toda essa ânsia, toda essa falta de paciência, tudo isso aqui, eu quero ver aqui, mas eu quero ver lá. Eu quero estar aqui, mas eu não quero perder lá. Às vezes a gente está em casa, está pensando na escola, e quando a gente está na escola, a gente está pensando em casa. A gente acaba não sendo pleno em lugar nenhum. A impressão que se dá é que às vezes parece que sempre está nos faltando algo, que a gente não valoriza o momento que a gente vive, o agora. E ele precisa ser contemplado. Ele traz ensinamentos para a gente, né? A gente perdeu o controle da ansiedade. Isso tem deixado a gente doente. A gente corre para lá, a gente corre para cá. E chega no fim do dia, você fala assim, nossa, não fiz nada. Você vê o seu amigo que leu 10 livros, que postou que leu 10 livros, e fala, eu não li nenhum. Então, cuidado com essas armadilhas. Então, vamos começar a pensar um pouco de forma mais inteligente para que a gente administre melhor as nossas emoções. Não se acostume com aquilo que não te faz feliz. Que tipo de alimento a rede social tem oferecido a você? Que tipo de alimento a televisão tem oferecido a você? E, por fim, que tipo de alimento as pessoas estão oferecendo a você? Eu fui para a praia como se fosse status, comendo caviar, tomando champanhe. Eu sou o melhor. Eu trouxe um conselho aqui que um dia a mãe do Pernilongo falou para ele, olha só. A mãe do Pernilongo disse para os seus filhos, cuidado com as palmas, elas podem matar você. Cuidado com os excessos. Cuidado com os comentários. Cuidado com a forma com que as pessoas têm influenciado a tua vida, as tuas decisões. Talvez você não tenha se encontrado ainda porque você ouviu muito mais as pessoas do que os outros. Ainda mais quando alguém diz para você assim, né? Você é uma boneca. Mas ele não falou que tipo de boneca você é. Então, cuidado, cuidado com as concepções. Ou você que é professor e que está me assistindo, né? Você é um gato. Cuidado, cuidado com as referências. E vamos aprender uma coisa que a inteligência emocional ensina para todos nós. Eu vou pedir para que vocês gravem essa frase. Os fracos é que são cruéis. A gente só espera brandura dos fortes. A brandura vem dos fortes. Cuidado com o que tem influenciado as tuas decisões, feito com que você deixe de viver os teus sonhos, talvez até. A brandura, ela vem dos fortes, daqueles que te querem bem, daqueles que querem que você cresça com eles. Eu não estou dizendo, gente, que é tudo uma maravilha, que a minha vida foi uma maravilha. Em março, eu estava com uma agenda até novembro, e tudo caiu por terra. E eu precisei de muita ajuda em todos os sentidos. E lidar com isso foi muito difícil. Aprender com isso foi muito difícil, mas foi um aprendizado. E agora talvez seja essa hora, a hora da brandura. É muito triste quando a gente vê que as escolas, elas se reúnem somente em lives. É hora da brandura. Pergunta aí para os seus colegas de escola se eles estão precisando de algumas coisas. Existem pessoas que estão administrando muito bem essa situação. Mas existem pessoas que estão doentes. Existem pessoas que estão precisando de uma ligação sua, de uma atenção sua, de que você leve brandura para ela. Eu já fiz algumas formações que a professora, ela estava na casa da diretora, porque ela não estava conseguindo ficar sozinha. E talvez quantos dos nossos amigos estejam passando por isso. Então, a inteligência emocional, quando a gente estuda, ela abraça um ramo muito interessante da comunicação não violenta. Elas estão muito próximas, elas estão muito ligadas. Né? Quando a gente estuda a comunicação não violenta, quando a gente entende um pouquinho,
a gente percebe que essas coisas elas estão bem entrelaçadas. E agora é a hora de ser forte. E forte é aquele que também pede ajuda. É aquele que estende a mão para ajudar, mas é aquele que também levanta a mão e fala, olha, eu estou muito tenso com tudo isso, eu preciso de ajuda. Não é só aquele que acerta, é aquele que erra também. Hoje de manhã eu vivi uma experiência muito interessante aqui em casa. Minha filha tem 9 anos e ela está fazendo as aulas online. E eu passando em frente da sala de aula dela, né? Ela respondeu uma pergunta e o áudio estava ligado e a professora falou assim, a Eduarda acertou. E aí eu estendi a mão para ela assim, cumprimentei ela. E na outra pergunta, a Eduarda não acertou. E aí eu estendi a mão para ela para cumprimentar ela. Ela olhou para mim assim, mas ela falou, pai, eu não acertei. E eu disse, filha, o erro também ensina a gente. Não são só os acertos. O erro também ensina a gente. Vamos parar para pensar que nós e todo mundo está vivendo um tempo muito novo, de muitas descobertas. E todo esse processo, eu tenho certeza que o Etapa está dando a vocês toda essa estrutura didática, essa estrutura humana, que isso é característica do Etapa, e isso, para mim, é apaixonante no Etapa, essa relação humana que o Etapa tem com as pessoas. E tudo isso que a gente está construindo, tudo isso pode ser passivo de erro, nós vamos errar nessa construção do novo. Algumas soluções, algumas ideias, algumas ações, elas vão ser erradas e a gente vai ter que rever. Por quê? Porque é novo e errar vai fazer parte do processo. E a gente precisa desmistificar o erro. O erro também é uma aprendizagem. O erro também nos torna melhor. A gente precisa dar os passos sem o medo do erro, sem a acusação, mas sim nesse processo de aprendizagem. Porque é ele que vai fazer com que a gente cresça, é ele que vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores. Nunca foi tão importante nas escolas a implantação do pensamento divergente, tá? O pensamento divergente, ele é muito rico, ele também está ligado ao estudo da inteligência emocional. Então, quando a gente tem diversas soluções para o mesmo problema, e elas são diferentes, isso é muito bom. Tá? O segundo aspecto, gente, é o aspecto do ambiente profissional, porque ele vai sofrer uma mudança gigantesca em tudo que a gente está vivendo. Gigantesca. As escolas não serão as mesmas, a nossa postura também não será a mesma. Eu trouxe uma única imagem para a gente entender esse processo. A escola, ela vai ter que trabalhar suas parcerias de forma muito mais assertiva, muito mais íntima, muito mais próxima, de parceria mesmo, de comunicação, né? Tanto no âmbito da saúde quanto no âmbito social. Nós percebemos, com tudo que nós estamos vivendo, quantas dificuldades. Eu tenho acompanhado vários municípios em que eu trabalho com consultoria, que a gente está com dificuldade de alunos que não fazem devolutiva, de aluno que não entregam as atividades, de professor que pega o carro e vai levar as atividades na zona rural, de N situações. Então, se a gente não tiver agora, nesse processo que a gente está vivendo, uma parceria de comunicação, uma parceria emocional, e aqui entra as escolas que têm a possibilidade de ter uma psicóloga, ou a prefeitura que tem uma psicóloga no município. Nós vamos precisar de ajuda. Entra o jurídico para a gente entender todo esse processo, entra o pessoal da saúde com a questão do ambiente escolar, entra a questão da alimentação, como vai ser essa diminuição. Aí eu preciso inserir a nutricionista no processo. A gente nunca trabalhou tantas habilidades, tantas inteligências diferentes dentro do processo escolar. E isso agora ele vai ser fundamental. Não dá para a gente voltar lá atrás e professor ministrar remédio, e professor dar diagnóstico, e professor... Não dá. A gente vai ter que trabalhar com parcerias, a gente vai ter que aproveitar as inúmeras habilidades que a gente tem dentro do município e fazer esse processo de coesão. Os municípios que eu trabalho, todos eles criaram
nós criamos um grupo de gestão de crise. Nesse grupo tem o secretário da saúde, tem o secretário jurídico, tem assistente social, tem a psicóloga, tem a nutricionista. Por quê? Porque nós precisamos construir juntos agora. A escola precisa de uma nova linguagem. Nós precisamos trabalhar essa nova linguagem. E estou quase encerrando aqui, depois a Rô vai fazer as intervenções dela, né? Porque, gente, o modo de vida que nós adotamos nesse processo, ele é só uma possibilidade. Há milhares de possibilidades. Continue a crescer. Há milhares de soluções. Você não precisa bater na mesma tecla. Pensa um pouco diferente. Se está difícil aí, começa a pensar um pouco diferente. Sai um pouco do contexto. Você é protagonista, gente. Nós nunca fomos tão protagonistas da história quanto agora. Nós somos a geração que vai mudar a educação do mundo. Você aí, que é professor, que está me ouvindo, as mudanças vão acontecer a partir de nós. Nós somos protagonistas. E para que isso aconteça, eu preciso que você tenha certeza que você é único. Não basta abrir a gaiola, é preciso ter coragem para voar. Mas, professor Carlos, eu não tenho todos esses conhecimentos. Não tem problema. Ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe. Não é o quanto você sabe. Use as ferramentas que você tem na mão. Comece a admirar mais as suas ações. Seja menos duro com você. Se cobre menos quando você sentar no sofá para tomar um café e achar que você deveria estar lendo um livro. Eu não estou dizendo que você não precisa ler. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar. O que eu estou dizendo é que você não pode se acostumar com aquilo que não te faz feliz. Se você não cuidar da sua inteligência emocional, desse processo de alfabetização emocional, você não vai cuidar de mais nada. Então, respeite os seus tempos. Que bom que tem gente que acorda às 5 horas da manhã e corre 10 quilômetros e posta uma foto, mas eu não sou assim. Isso não me torna pior do que essa pessoa. Que bom que tem gente lendo 10 livros. Eu não sou assim. Quem sou eu e como eu administro as minhas emoções nesse processo? Se eu não parar para pensar, esse processo ele vai me atropelar. E alguns de nós já fomos atropelados, infelizmente. Mas ainda dá tempo. A gente precisa parar e ver o que tem alimentado a cada um de nós. O que nós temos buscado, quais são as decisões que a gente tem tomado. Porque isso também vai refletir lá na escola. E por fim, gente, gravem essa frase, né? Não se esqueçam disso. Somos tão menos um sem o outro. Nós precisamos demais uns dos outros. O fato de eu ser único me torna especial, mas o fato de eu ter a capacidade de partilhar ideias, isso me torna um grande mestre, um grande sábio. Eu sei que está muito complicado, muito complexo tudo isso que a gente está vivendo. Mas se você não pensar nesses pequenos aspectos, pequenos aqui que nós falamos por conta do nosso tempo, se a gente não parar para pensar nisso, nós vamos ser inundados, né? Nós vamos ser levados por essa correnteza. Para pensar o que te move, ficar olhando as fotos. Isso te faz bem ou te faz mal? Como você tem lidado com isso? Como você tem administrado tudo isso? Se não te faz bem, não se acostume com isso. Sabe aquela história assim? Nossa, não gosto de tal coisa, mas eu não paro de ver. Se eu não tenho uma ação de mudança que possa gerar uma boa reação, eu tenho sempre duas opções. Eu tenho certeza que todo mundo aí em casa tem uma gaveta que não fecha, um portão que não fecha direito, uma porta que você tem que bater para fechar, uma chave que não tranca direito. Todo mundo tem. E aí eu sempre brinco com as pessoas da seguinte forma. Nós temos sempre duas opções. Duas opções. Continuar reclamando desse processo o resto da nossa vida, cada vez que você for abrir a gaveta, cada vez que você for abrir o portão, que você tem que levantar para fechar, que você tem... Ou você conserta. Ou você resolve, ou você se acostuma com aquilo que não te faz feliz. E se tem uma coisa que nós vamos precisar nesse nosso processo, é a felicidade, é a alegria. O seu aluno, ele vai precisar de você plenamente. Muito mais do que o teu conhecimento,
ele vai precisar do teu sorriso, ele vai precisar do teu afeto, ele vai precisar daquele tapinha na costa dizendo assim, parabéns. Ele vai precisar que você valorize ele mais do que nunca. Mas antes de fazer isso, você precisa se valorizar. Você precisa olhar para você e ver o quanto você é especial. O convite que eu quero deixar para você é que você faça uma pequena reflexão hoje sobre quais são os aspectos que têm impedido a sua alfabetização emocional. Ou vamos ser um pouco mais pedagógicos, que nível você está da alfabetização emocional? Você está pré-silábico, você está silábico, silábico alfabético? E pensa o que você precisa fazer para mudar tudo isso. Só não se esqueça, nós não estamos sozinhos. Vocês todos aí têm o privilégio de ter uma equipe maravilhosa por trás de vocês, para aquilo que vocês precisarem, né? Então, que a gente seja mais uns com os outros. Não se esqueça disso. Eu quero deixar aberto para a Rô, antes de encerrar aqui com um agradecimento, Rô, para ver se tem alguma pergunta, se tem alguma intervenção, alguma coisa que você queira, alguma observação. Uma frase de uma professora aqui que realmente resume todos os comentários. Ela escreveu assim, ó: como é bom sentir através das suas palavras fortalecidos, capacitados, incentivados. Muito obrigada. Ah, que bom. Eu fico muito feliz, Rô, e assim, a gente se esquece, né, que, que a vida ela precisa ser vivida plenamente, né? Que nós temos o agora para tomar decisões, que os momentos são únicos e que a gente está vivendo esse momento de forma tão especial e a gente tem uma oportunidade tão grande hoje de transformar as coisas a partir do momento que a gente se transforma, né? Então que a gente não perca essa oportunidade, sabe? Você não precisa tirar foto, mas vai lá e toma um vinho hoje, celebre a vida, né? Celebre as coisas boas que estão acontecendo, né? Pode ser um coração de boi, pode ser qualquer um, né? Mas celebre, celebre, né? A gente não pode deixar de celebrar, sempre. Mas é isso aí. Então, assim, muitos agradecimentos, muitas palavras de carinho, de afeto, até mesmo porque de 46 municípios, muitos deles você viajou comigo, visitou conosco, né? Sim. Fez palestras, formações, e vários comentários aqui de municípios que você visitou com a gente, que, que estão citando aqui, tivemos o privilégio de tê-lo aqui em nosso município, então, assim, muita gratidão. Eu também, em nome do Sistema Etapa, quero agradecer, né, essa oportunidade, você ter atendido a mais um pedido nosso, e com certeza não será, por agora, não será o último, ainda teremos vários outros, né, via webinários à distância, mas se Deus quiser, logo, logo, aqueles próximos, né, onde nós podemos ter aquele abraço carinhoso, né, acolhedor que você sempre tem. Então, muitíssimo obrigada. Eu Quero agradecer vou. também a todos. Desculpa, Por Rô. favor, pode Eu vou falar, desculpa. deixar esse material à disposição, tá? Eu vou te mandar ainda hoje. Os slides eles foram feitos de forma muito simples, porque, na verdade, a reflexão que eu queria não era uma reflexão técnica, mas era uma reflexão do dia a dia, né? Como eu acredito que tem que ser, como é o meu jeito de ser. E aí, quem Sim, quiser usar, fique à vontade, tá? Eu acho que quanto mais a gente partilha conhecimento, mais a gente aprende. E o privilégio foi meu de estar com esses professores, né? Foi meu de estar com esses professores, né? E que a gente possa caminhar bem devagar, contemplando todas as belezas que a vida nos oferece, né? Porque são muitas, né? Equilibre com aí a certeza. tua inteligência emocional, porque você é especial, você é único e nasceu para dar certo. Ninguém nasceu para dar errado, não. É só a gente colocar os Com pensamentos certeza. e as emoções nos eixos. Obrigado. Imagina, eu que agradeço em nome de todo o Grupo Etapa e de todos os participantes. Quero aproveitar também para
dizer aos participantes que os professores do município que não conseguiram participar, em breve nós vamos disponibilizar esse momento tão importante gravado, tá? Então pode acalmar os professores que não conseguiram entrar na sala. Nós tivemos a sala total, né? Todas as vagas preenchidas, então pode ser que alguém tenha tido uma certa dificuldade de entrar. Então, mais uma vez, não esqueçam de preencher a pesquisa ao final dessa webinar e nos vemos daqui a alguns dias, né? O nosso próximo ainda não tem uma data certa, mas será na primeira quinzena de setembro. Então, em breve, vocês receberão o nosso convite com o próximo palestrante e o próximo tema. Professor Carlos, muito obrigada. Um grande beijo no seu coração. Até Obrigado, mais a gratidão a vocês, todos. viu? Parabéns pelo trabalho de Gratidão vocês. nossa. Imagina. Pessoal, tchau, tchau. Um bom final de semana, né? Que já estamos finalizando a nossa semana. Qualquer coisa que precisar, estamos sempre à disposição. Um grande abraço carinhoso de todo o Grupo Etapa. Tchau, tchau.